Conceição Evaristo é uma linguista e escritora afro-brasileira que nasceu no ano de 1946 na favela de Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalhou como empregada doméstica e logo após ela se formou em letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco sobre o geral do livro. Então, Em Submíssimas Lágrimas de Mulheres é uma antologia de contos escritos em 2011, que foi a primeira data da sua publicação, pela autora Conceição Evaristo. Uma antologia significa uma coleção de textos ou prosas, segundo algum tema, alguma época, alguma autoria, enfim. Então o livro ele é dividido em contos, que ao total são 13. Ele tem uma ficção baseada em histórias reais, que conta histórias de mulheres negras. Então os contos eles narram experiências dolorosas de mulheres, todas elas sendo negras, perpassando temas como a autoestima, a maternidade, a violência doméstica, a desigualdade de gênero, a forma de se ver diante da vida das pessoas do mundo e entre outros. Ele faz o uso de neologismos. Neologismos são palavras que não existiam e começaram a existir, que a gente colocou o exemplo ali de escrevivência, que a gente tem a palavra escrever mais vivência. O primeiro conto narra a história de Aramides Florença, e nesse conto a Conceição ela aborda muito 3 temáticas, principalmente maternidade solo, abandono paternal e a violência sexual contra a mulher. Então, a história ela basicamente começa quando Aramides ela se casa com o pai de Emildes. É sempre referido pai de Emildes durante o conto. Isso passa uma impressão como se ela nem quisesse relatar o nome do pai, porque ele fosse tão insignificante na vida deles agora que nem o nome ele merecia ser chamado. Começa assim, eles se casando, né, os dois, e eles descobrem uma gravidez. No começo, a história é muito bonita, parece que o pai tá muito feliz, e ela tava muito feliz, porque foi sempre um sonho dela estar grávida, desde criança, então parecia que tava tudo muito bem. Até que ocorreram alguns episódios que começaram a deixá-la bem desconfiada. O primeiro deles foi quando o pai, aparentemente, esqueceu uma máquina de barbear em cima da cama. Essa máquina de barbear cortou a barriga de Aramides, e a Aramides ficou muito desconfiada na hora, e ela questionou o marido, e o marido não sabia, ficou confuso, não sabia responder direito. O segundo episódio foi quando o marido foi abraçar ela e ele estava com um cigarro na mão. E assim ele queimou a barriga de Aramides. E assim ela ficou totalmente desconfiada, ela não queria acreditar nessa desconfiança, ela queria achar que era realmente só uma neura dela e que isso foi tudo um acidente, porque é uma coisa muito triste. Mas até que o filho chega, Emildes nasce, e quando eles voltam pra casa a situação parecia ter melhorado, ela tava muito feliz, a desconfiança tinha ido embora e finalmente parecia que eles iam ter uma família muito feliz. Até que em uma noite, o pai de Emildes, ele pergunta pra sua esposa quando novamente ela seria só dele. E com esse questionamento, ela ficou muito frustrada e no fim do conto, ele abandona a sua família. E assim, Aramides, ela tem que viver com seu filho e lidar com toda essa questão da maternidade sozinha. Agora eu vou falar do segundo conto, que relata a história de Natália Soledade. Ela nasce, então, na sua casa, né? E na sua casa tinham só filhos homens. Eram 7 homens e ela foi a primeira mulher que nasceu. Isso causou uma total aversão, um total desgosto do pai, tanto em relação à sua mulher, quanto em relação à sua própria filha. Isso porque, na família do pai, que era o Arlindo Silveira Neto, eles tinham uma tradição de ter só filho homem. Então, tanto Arlindo Silveira, que era seu avô, e tanto Arlindo Silveira filho, eles só tiveram filhos homens. Então era uma tradição que a família carregava, tanto que o seu avô tinha tido 13 filhos homens, e era uma tradição que ele queria seguir, que ele achava muito importante para ele. E quando veio a Natália, ele ficou muito chateado. Ele se sentiu traído pela mulher, ele se sentiu desgosto pela mulher, e com isso a própria mulher ela começou a sentir raiva da sua própria filha, porque o pai ele começou a tratar a sua mulher muito mal. E com isso, tanto que a mãe ela não amamentou a menina, ela deixava ela meio de lado e ela até permitiu que o pai ele nomeasse a filha de Trossoleia Malvina Silveira. Esse nome depois, ela não gostava do seu nome, né? Era um nome que ela era vista como esquisita, as pessoas caçoavam dela, então era uma coisa que ela ficava bem chateada. Ela não gostava do seu nome, e com isso, com ela sentindo todo esse desgosto que a família dela sentia por ela, ela começou a sentir muita raiva de seus pais, e quando ela conseguiu sair de casa, ela saiu, até que quando o tempo passou, né, ela já tinha saído de casa, os pais já não viam mais tanto ela. Aos 30, quando ela completou 30 anos, os pais dela morreram num acidente. E com isso, ela sentiu que agora ela poderia então trocar o seu nome. E ela trocou, ela se autonomeou Natália Soledade. E com isso, ela também abdicou da herança que ela tinha, né, dos pais,
e se nomeou com o real nome que ela se sentia. Bom, agora eu vou falar sobre um conto que ele se chama Shirley Paixão. E nesse conto acontece que Shirley Paixão, ela tinha um marido, um ex-marido no caso, que ele tinha abandonado ela e suas 2 filhas. E então essa mulher, ela havia se casado novamente com um pai que ele já tinha tido outras 3 garotas antes. E só que daí ele estaria se casando novamente porque a mãe dessas 3 garotas havia morrido. Nisso, ninguém não fazia nem ideia que as 2 filhas, elas não tinham laço sanguíneo nenhum com as outras 3 filhas, e o casal e as filhas começaram a viver realmente como se fosse uma família, né? Ambos os pais, eles consideravam todas as filhas como filhas biológicas. Então a história, ela passa a girar em torno de Sene, que ela seria a filha mais velha, filha biológica do pai mesmo, das crianças, e ela era uma menina que ela era extremamente perfeccionista e quieta, e ela adorava cuidar das suas irmãs, até mesmo das suas mães e de todas as pessoas que conviviam com elas, no caso. Inclusive, um dos seus principais motivos, talvez por ser tão cuidadosa e tão amorosa com as suas irmãs e com as pessoas ao seu redor, seria pelo seu pai biológico nunca ter dado o amor suficiente que Sene merecia, né? Apesar dele estar vivo e estar presente ali, ele desprezava muito a própria filha. Até que um dia, quando Sene já tinha cerca de 12 anos, ela e seu pai, eles já tinham uma história de muitas brigas, eles brigavam constantemente, e depois de uma briga específica, uma briga muito feia que eles tinham tido, ela resolve ir pro quarto delas e dormir com as suas irmãs como de costume, porém o pai retorna pro quarto, retira Sene de lá, e para machucar ela, no caso, como ele já fazia há cerca de muitos anos, escondido da mãe, obviamente, porém naquele dia houve toda uma gritaria entre as irmãs e a própria Sene, ela resolveu gritar, coisa que ela não fazia antes, então a mãe acaba acordando e acaba se deparando com toda aquela cena. Então ela avistou, né, toda aquela cena de abusos que seu marido estava fazendo com a sua filha, então ela não pensou 2 vezes, ela pegou uma barra de ferro e deixou seu marido inconsciente ao jogar na cabeça dele. E por conta desse ato que ela fez para defender sua filha, ela acabou sendo presa na cadeia por 3 anos, mais ou menos, e o seu marido também logo após foi preso, mas quando ela foi solta após esses 3 anos, ela voltou a morar com as suas filhas, voltou a ter a guarda delas. Então o conto, ele acaba com a família começando a seguir em frente, né? A família agora só composta por mulheres, e Sene acaba adulta já se tornando médica pediatra, né? Já que ela sempre gostou muito de cuidar das pessoas, principalmente de crianças. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o quarto conto, que é da Adélia Santana Limoeiro. A Conceição Evaristo, ela faz uma relação com o nome e com a história da personagem em alguns contos, e esse é um deles, né? Então a Adélia foi escrito assim propositalmente para remeter, né, a velha, porque realmente a história tem a ver com a velhice, o problema da vida dela e do marido é advindo da velhice, então ela faz essa relação. Além do sobrenome Santana, também tem uma relação, porque a própria Conceição, meio que considerou a Adélia como uma santa, então a Santa Ana, ou também pode ter relação com a Naná, que é uma entidade da Umbanda, talvez pelas características, pelas semelhanças físicas também, então eu coloquei uma foto ali, é aquela no cantinho, com o fundo roxo. Então, partindo para a história dela, um dia um amigo do marido da Adélia liga para ela, dizendo que o velho passou mal, e que ele passou mal dentro de uma casa, e que a Adélia precisa ir até lá socorrer ele. Ela não entende muito, mas vai, atravessa a cidade toda para ir socorrer o marido. Chegando lá, o amigo dele diz que não pode entrar dentro da casa junto com a Adélia, que ela tem que ir sozinha. Então, assim que ela entra, ela já entende que é uma casa de mulheres, é uma casa de prostituição. E, inclusive, as mulheres, elas começam a perguntar, a questionar a Adélia se o velho ia morrer, se ele estava bem. E a Adélia tranquilizou elas, disse que não, que estava tudo bem, que ele não ia morrer. Então, ela se direcionou até o quarto e viu que o velho tinha passado mal, e ele em cima da mulher, né? E assim, você lendo essa parte do conto, você se assusta, se espanta com essa história, mas essa questão, né, de o velho ir até uma casa de prostituição, foi conversado com a Adélia inclusive incentivou o marido a ir procurar isso. Por quê? Porque ele estava muito frustrado, porque ele tinha uma disfunção ali do seu órgão sexual, era uma coisa que incomodava muito ele, que inclusive ela cita no conto, né, a seguinte frase:
o único motivo de ele ser homem, seu membro. Então, ela, no contexto ali, ela diz que o único motivo, né, a única diferença dele ser homem ou mulher, que era o seu membro, não funcionava. Então, isso frustrava muito ele. Ela acaba chamando socorro, mas ela é aconselhada a não tirar o marido dali, então ela acaba indo para casa de prostituição e ficando lá por um tempo, ela até sustenta por um tempo as mulheres, enfim, mas depois de uns dias o velho acaba falecendo realmente, e é isso, assim, é essa relação, novamente essa relação de ser santa, é porque a Adélia, ela transcendeu a vaidade, o ego, os ciúmes, porque o velho sentia um problema, ele era frustrado com isso, isso incomodava ela, e ela não queria mais essa vida, ela queria realmente viver a sua velhice em paz, né? Ela não queria ter que se preocupar com isso. Então, ela permitiu que seu marido fosse para uma casa de prostituição. E esse é o conto da Adélia Santana Limoeiro. Bom, agora eu vou falar do conto da Maria do Rosário Imaculada dos Santos. E, bom, nesse conto, no começo, quando a Conceição tá chegando na casa dela, elas começam a conversar e a Maria, ela relata que ela não gosta do seu nome porque ela acha que ele é muito católico, né? Principalmente a parte do Imaculada, que de Imaculada eu não tenho nada. E, enfim, ela começa a contar realmente, de fato, como foi a sua história de vida. Então ela fala que ela e a família, elas moravam no interior mesmo. E eles não tinham muita ideia de nada, assim, tanto que eles não viam um carro, nada disso. E até que um dia passou um jipe lá na estrada deles. E quando passou o jipe, os vizinhos, a família toda, eles ficaram todos muito chocados, todo mundo ficava querendo ver, todo mundo saiu pra assistir como se fosse um show mesmo. E o jipe parou na frente da casa deles e perguntou se eles não queriam dar uma passeada, as crianças. E daí eles levaram as crianças pra passear e foram todos os irmãos, foram alguns vizinhos, até que chegou a vez de, né, no final sobrou só pra ir a Maria do Rosário e um irmão dela. E então eles vão e esse casal que tava no jipe, né, dirigindo, eles eram estrangeiros, eles eram do sul do país. E eles estavam dirigindo e eles começaram a se distanciar e começou a ficar escuro e eles pediram pra voltar, mas eles não deram atenção, eles continuaram indo, até que começou a anoitecer, eles continuaram se distanciando da casa e eles largaram o irmão no meio do caminho e levaram ela pra viver com eles. Então, esse casal, ele levou a Maria pra morar com eles. Ela ficava muito desconfiada, ela não sabia se ela podia confiar neles, ela era muito pequenininha, então foi muito complicado. E lá nessa casa ela fazia trabalhos domésticos, então ela cuidava de toda essa parte. E ela ficava muito triste, ela tinha muita saudade de casa. Até que então ela foi crescendo, né? Ela nunca tinha contado essa história pra ninguém, ela estudou, ela se especializou, tudo isso. E até que um dia ela teve a oportunidade de ir numa palestra de crianças desaparecidas. E ela nunca tinha contado essa história porque ela tinha vergonha. Ela fala até que se sentia um pouco culpada por não estar com a sua família. Então ela perdeu até alguns dias dessas palestras, mas no último dia ela resolveu ir. Quando ela foi, ela fica meio desconfiada, ela fica com muito medo porque ela não queria de fato contar a sua história. Ela queria só ouvir lá sobre tudo isso. E quando ela começa a ouvir uma voz familiar, que era da irmã dela, que ela não tinha conhecido ainda, porque era uma irmã que nasceu depois, mas era a irmã contando a história da própria Maria. E contando a história, ela se reconheceu nessa história e ela achou a sua irmã. Então, depois de 35 anos dela ter sido sequestrada, ela foi novamente achada, né? Achou sua família e pôde voltar a morar no seu lar e tudo isso. E esse conto, ele retrata muito essas raízes históricas que o Brasil carrega do colonialismo, do racismo, e é uma história que fala muito sobre também o sequestro de crianças. Agora a gente vai pro sexto conto, que se chama Isaltina Campobello. Então tudo começa quando a narradora tá na casa de Isaltina e ela começa a contar sobre as experiências que ela teve durante a vida dela. Então a narradora começa falando que a Isaltina aparentava ter uma idade indefinida, ela era uma mulher negra, ela tinha cabelos curtos e na moda de Black Power. A Isaltina, ela mostrou uma foto onde havia a filha dela, que se chamava Valkyria, em uma moldura. A Isaltina, ela tinha uma irmã e um irmão, e durante a infância dela, ela não tinha passado por nenhuma dificuldade. O pai dela trabalhava como um pequeno funcionário da prefeitura e a mãe dela trabalhava como enfermeira em um grande hospital público da cidade. A família dela sempre foi bem conhecida e bem aceita, então já era uma família bem estabelecida na cidade. Então a Isaltina começou a falar sobre as marcações que ela teve durante a vida dela. Então Isaltina começa falando sobre a infância dela, onde ela começou a se identificar como menino. E ela ficou muito angustiada pelo fato de que ninguém estava percebendo isso. E em um trecho do livro, ela afirma
afirma que eles tinham dado um nome errado pra ela, eles tratavam ela de modo errado e também vestiam ela de modo errado. Então, antes dos 5 anos, ela já descobriu o menino que ela era, e ela afirma que um dia os grandes, no caso dos pais dela, iriam perceber o grande erro que eles estavam cometendo. Então, aos 6 anos de idade, ela teve apendicite, onde, ao voltar para casa, ela estava se imaginando que todos viriam ela como um menino, que ela iria voltar do hospital como um menino. E com isso, todos iam ficar muito surpresos. Só que isso não aconteceu e ela ficou muito chateada. Depois disso, ela começou a ter muita raiva da própria mãe dela pelo desconhecimento a respeito dela. E uma coisa também que marcou muito a infância dela foi a menstruação da irmã dela, quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos e a Exaltina 10, onde a mãe dela explicou sobre a menstruação e ela afirmou que brevemente teriam 2 meninas mocinhas em casa, e com isso ela ficou muito chateada. E feito, Exaltina menstruou com menos de 12 anos e ela não sentiu prazer nem desprazer, mas ela não se sentia no lugar. Então, na fase de adolescência, ela estava vivendo um processo de fuga, onde ela ficava inventando explicações sobre o desinteresse de meninos e ela sempre se imaginava com doces meninas sempre ao lado dela. Então, aos 22 anos, já na fase adulta, começaram a questionar Exaltina sobre a existência de algum namorado, porque os familiares nunca entendiam como que ela não tinha ainda um homem ao lado dela. Então, após esses questionamentos que fizeram a ela resolveu sair de casa e ela foi buscar emprego e estudos melhores na cidade, onde ela afirma que ela queria buscar um mundo que coubesse a ela. E na faculdade, ela se apaixonou por um colega de classe, então eles começaram a namorar. Mas foi só um namoro de gestos e palavras, sem afeto, e ela gostava muito dele. Ela afirmava que ele era um menino do bem e que ele tinha ganhado a confiança dela, tanto que ela acreditou que ele ia entender quando contasse a ele. Então depois ela resolveu se abrir com ele. E enquanto ela falava, ele ficou rindo da cara dela. E ele dizia não acreditar nisso que ele estava ouvindo. E apostava que a razão disso é que deveria ser algum medo do inconsciente dela. E também ele afirmou que ela deveria gostar de homem, mas só que ela não sabia. E também ele disse que se ela ficasse com ele iria despertar o lado mulher dela. E por final ele disse que afirma da vontade dela, pois afinal ela era uma mulher negra. Então era aniversário dele e ele decidiu fazer uma festa de aniversário, onde ele convidou ela e outros colegas de trabalho. Ele e mais 5 homens, todos desconhecidos. Então eles ofereceram uma bebida para ela, que eles afirmavam que era guaraná, e após isso eles estupraram ela. E nessa parte do conto ela diz que foram 5 homens deflorando a inexperiência e a solidão do corpo dela, onde entre eles diziam que estavam ensinando ela a ser mulher. Então após 7 meses ela descobriu que ela estava grávida, e quando a Valkyria, que é o nome da filha dela, nasceu, pai sempre foi um nome impronunciável para ela, porque afinal, dentre os 5 homens que estupraram ela, quem seria o pai? Então, Exaltina foi até a casa dos pais, onde apresentou a pequena. Então, os pais dela questionaram também onde estava o namorado dela e ela ficou em silêncio. Então, após isso, Exaltina ficou um tempo lá na casa dos pais e depois ela voltou para a cidade. E nessa parte do conto ela estava depressiva, onde ela fala assim, que tudo nela havia adormecido, menos o amor pela filha dela. Então ela estava passando por uma época muito difícil. Então ela decidiu matricular a Valkyria em uma creche, e quando ela viu a professora, ela relembrou todas as vivências e as marcações da vida dela, como o corpo mulher, a cena de estupro e a filha dela nascendo. E de repente ela ficou se questionando, onde ela afirma que não havia nenhum homem dentro dela, e que naquele momento ela estava encarando o estupro como algo merecido por não se sentir seduzida por homens. E a partir desse momento ela se sentiu uma mulher. Foi então que a professora de Valkyria surgiu na vida delas, que ela se chama a Miríades. Então elas se transformaram em uma família e ficou Valkyria, Exaltina e Miríades. E daí no final do conto a Exaltina fala que o que a Valkyria não teve de pai, ela teve de mãe, porque o carinho foi em dose dupla. Mais uma época a Miríades morreu e quando ela foi explicar isso pra Valkyria, ela disse que ela ficou num espaço eterno. E no final do conto a Exaltina encerra falando que Miríades foi a nossa felicidade, falando por ela e pela filha, e que sempre serão as 3, a Exaltina, a Miríades
Ulisses e a Valquíria. Um pouco sobre o sétimo conto, que ele se chama Mari Benedita. Então, o conto ele começa em um hotel qualquer, onde a Mari, a personagem principal, ela começa a contar suas experiências de vida para uma mulher qualquer. Ela começa contando as principais características dela. Ela não sabe falar fluentemente as línguas, mas ela entende muito bem. Onde, ao decorrer do conto, a gente percebe várias expressões linguísticas, como my sister, Mavi, onde ela se diz muito orgulhosa porque ela conseguiu aprender essas línguas todas sozinhas. Então a gente já vê uma determinação bem forte na Mari e também uma mulher bem corajosa. A Mari também fala que ela teve 9 irmãos, onde ela foi a 7ª irmã. Daí ela começa a falar que desde pequena ela começou a desenvolver uma grande paixão pela geografia, onde ela quis conhecer o mundo, onde ela quis explorar, onde ela queria sair da sua terra natal, que se chamava Manhãs Azuis. Então, por essa euforia de querer conhecer o mundo, de viver experiências novas, ela, quando era pequena, ela decidiu fingir estar doente, onde os pais dela levaram ela até para a capital, porque ela tinha médicos melhores. Então a Mari, ela ficou na casa da tia dela, onde a tia dela sempre deu muito apoio a Mari. Tanto que em um trecho do conto, a gente consegue ver que mesmo a tia desconfiada que ela estava doente, ela não se demonstrou brava ou irritada. Ela, pelo contrário, ela apoiou a Mari e agarrou junto com ela os sonhos que ela tinha. Então, após esse episódio do hospital, a tia e a Mari, elas viveram muitos momentos juntas na casa dela. E depois de um tempo, o pai dela decidiu viajar para a capital para encontrar a filha dele. Tanto que, quando ele chegou na casa, a Mari estava sozinha. A tia chegou junto, onde os dois começaram a chorar de tanta saudade. Porque a tia e o pai, eles não se viam desde o casamento dele. Isso mostra uma grande saudade entre os dois. Daí, se tudo ocorresse bem, a Mari, ela ia poder estudar ali na capital, tanto pelo ensino superior e também porque na cidade dela só tinha até o ensino fundamental. E daí depois disso ela contou também alguns acontecimentos memoráveis para ela, que foi a primeira menstruação, onde ela teve com 12 anos. E com isso, quando veio a menstruação, ela também conheceu a pintura, onde com os 12 anos ela adquiriu o sumo, que é uma técnica que a tia dela ensinou, onde ela extraía as tintas que ela fazia para pintar os próprios quadros dela. E daí, após isso, também ela conta sobre as relações sexuais que ela teve pela primeira vez com 19 anos. E assim como ela tinha um amor pela geografia quando ela era pequena, ao passar dos anos, com os 19, ela começou a ter uma paixão mais extrema, assim, pela pintura, onde ela queria dar a vida pela arte. Então, ela se sentia na obrigação de se cortar para ter o vermelho do seu sangue na tela, assim fazendo pinturas profundas. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o 8º conto, que é o da Mirtes Aparecida da Luz. Novamente, a autora, ela faz essa relação do nome com a personagem, com a história da personagem. Então, nesse caso, a Mirtes, ela é cega, né? Ela apresenta essa condição. E durante a vida dela, ela acaba conhecendo um homem e tendo um relacionamento com ele e acaba engravidando dele. E ele parecia aceitar essa condição da Mirtes, mas quando ela ficou grávida, ele questionou muitas vezes se a bebê ia nascer com a condição, né? O bebê seria nascer com a condição da Mirtes. E ela explicava que não, que era uma doença que a mãe teve quando estava grávida, que tinha passado para ela, mas que ela não ia nascer com essa condição. Só que ele continuava questionando. Até que quando quando o bebê nasceu, ele se suicidou, acabou não conhecendo, né, direito o bebê. O nome da bebê a Mirtes deu de Gaia Luz. E esse conto ele fala sobre o abandono parental, sobre a não aceitação do homem, né, do pai da criança em relação a essa condição. Bom, agora eu vou falar sobre o conto de Líbia, que ele é um conto de um sonho dessa menina, o qual amedrontou ela a partir dos 5 anos de idade, por muito tempo, até sua fase adulta, no caso. E ela tinha um irmão caçula, né, um irmão menorzinho, ela também tinha outras irmãs, só que essas irmãs eram mais velhas. E esse pesadelo, que ela tinha era sempre algo constante, né? Toda vez que ela dormia, basicamente, ela tinha esse pesadelo, que isso consistia em algo grande, sempre algo grande, tentando escapar de dentro de um buraco. E ela nunca sabia o que
que era aquilo, então isso a apavorava muito. Não só apavorava, como também a fazia sentir dor dentro do próprio sonho, então isso levou ela a ter diversos diagnósticos, tomar diversos remédios. Ela também tinha proibições quanto a dormir fora de casa, afinal ninguém tinha paciência, né? Tinha todo esse cuidado para aguentar uma criança que acordava berrando. E na época as crianças que conviviam com ela começaram a fazer diversas zoações sobre ela mesmo. E inclusive inventaram que ela nunca iria morrer, algo que na época angustiou muito ela, porque ela não queria viver eternamente. Então ela começou a passar por uma sequência de tentativas de suicídio, ela não conseguia conviver com esses sonhos e com esse pensamento que ela não queria morrer e tudo mais. Então a primeira vez ela tentou se atirar num rio, né? Porém a sua família logo a salvou, que ela ficou presa em galhos. E um ano depois dessa tentativa, ela tentou novamente, dessa vez ingerindo soda cáustica. Quando ela foi ingerir, o pai dela chamou ela, então essa tentativa foi interrompida também. E depois ele nunca mais deixou o quartinho aberto, que estava a soda cáustica. Depois, a última tentativa foi aos 23 anos de idade, quando ela tinha ido para uma festa, ela havia de dormir lá porque não tinha lugar por perto, era um lugar muito afastado. Então, nisso que ela dormiu lá, ela teve esse sonho dela, horrível novamente. Então, ela acabou sendo alvo de zoações entre as pessoas da faculdade, do trabalho e tudo mais. E nisso, então, ela forçou um atropelamento, né, o que levou ela a ficar cerca de 1 ano e meio de cama. Porém, o seu irmãozinho caçula, aos 40 anos, ele havia se recuperado de uma doença que ele estava há anos tentando lutar, e ao ela se deparar com toda essa garra que o seu irmão tinha para viver, o tanto que ele brigava para conseguir viver, ela acabou se sentindo envergonhada por não valorizar a sua própria vida. Então, na festa de 50 anos do seu irmão caçula, ela finalmente conseguiu associar de onde que aquele sonho, aquele pesadelo que ela tinha de algo muito grande tentando sair de um buraco que seria extremamente pequeno vinha, que seria no caso do parto da sua mãe, o qual ela teria assistido, né, o parto da sua mãe tendo o irmãozinho menor dela, o irmão caçula dela. Ela assistiu e todos os adultos tinham esquecido que ela estava ali na sala de cirurgia assistindo esse parto. Isso seria a mãe dela sentindo dor e ela teria associado tudo isso com esse sonho dela. Então agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o 10º conto da Lia Gabriel. Ela é professora numa escola e ela tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. O menino, aos 4 anos, ele se chama Máximo Gabriel, né, e aos 4 anos ele é diagnosticado com esquizofrenia. Então, por isso, ela acaba tendo que deixar de dar aula na escola, ela começa a dar aulas particulares em casa, para ela poder dar atenção aos filhos também. Mas a partir de um momento esse dinheiro não é o suficiente, ela tem que conseguir uma forma de fazer mais dinheiro, então ela acaba consertando aparelhos eletrônicos durante a madrugada, ela faz isso por um longo período de tempo, mas até que ela consegue abrir a sua própria loja, né? O nome da loja é Tudo Tem Conserto. E 2 anos antes do Máximo ser diagnosticado com esquizofrenia, o pai deles abandonou eles, né? E depois a gente vai entender o que isso tem em relação com a história. Mas a psiquiatra do Máximo, ela aconselha a mãe que o Máximo tem que ser internado. E de início a Lia não aceita, até procura outro profissional, mas esse outro profissional também sugere que ele tem que ser internado, então ela acaba aceitando, interna o Máximo. E durante essa internação eles fazem alguns testes, né, conversas com o Máximo, e em uma conversa, quando é mencionado um pai, o Máximo se sente muito desconfortável, então eles descobriram que talvez teria uma coisa a ver com aquilo, e realmente tinha, né? O gatilho para a esquizofrenia foi um episódio de violência, onde o pai, ele chegou em casa estressado, tirou a mãe da sala onde ela estava brincando com os filhos, mandou ela ficar nua, começou a bater nela, e o Máximo, ele, de alguma forma, ele chega na mãe, chega nesse ambiente onde o pai tá batendo na mãe, e o pai, ele dá indícios de que ele também vai bater no menino. Então, a Lia, ela protege ele, abraça ele, se curva pro pai, então o pai bate de novo nela, e esse foi o motivo, né, esse foi o gatilho pro Máximo ter a esquizofrenia, né? Ele fala muito sobre o racismo, ele aborda muito essa temática, até porque a Rose, ela é preta, ela é uma mulher preta, e fala muito sobre a dificuldade que ela teve desde da infância para entrar no mundo da dança, por conta da sua cor. Então, ela passou por várias decepções durante a sua vida, uma professora que negou ela participar
das suas aulas por conta do seu típico físico, falando que não era apropriado, ela sendo trocada num espetáculo por uma menina, uma outra aluna branca pintada, porque era para interpretar uma bonequinha preta. E, enfim, ela passou por várias dificuldades na vida. Ela teve a morte do seu pai, uma crise financeira em casa, ela se separou da família porque ela foi estudar num colégio de congregação de irmãs. Lá ela trabalhou como para as meninas ricas, né? Além de estudar lá, ela trabalhou lá, ela cuidava, ela varria, ela cuidava da comida. E lá, nesse colégio, que ela teve a grande oportunidade de aprender muito sobre a dança. E aprendendo muito sobre a dança, ela teve grandes oportunidades e conseguiu ascender internacionalmente, o que é muito difícil. E como até no livro fala, tudo nela era dança. E assim, ela sendo uma das únicas bailarinas negras que conseguem se ascender internacionalmente, né? Ela fala mesmo que ela era uma das únicas negras no seu meio. Agora eu vou falar sobre o conto de Saura Benevides Amarantino, conto qual ela teria tido a sua primeira filha aos 16 anos de idade. Essa filha se chamava Idália. Porém, Saura não queria se casar com o pai da criança, né, com o pai de Idália. Isso na época era considerado errado, então meio que os dois decidiram em conjunto que seria melhor ele fugir, e foi isso que aconteceu. Então, Idália passou a ser criada pela sua mãe Saura e pela sua avó e seu vô. Então, Saura teve uma segunda gravidez, dessa vez com outro homem, o qual ela realmente se apaixonou muito e o descrevia como um sujeito pobre, porém muito decente. E nisso ele gerou a ela um segundo filho, chamado Maurino. Então, o pai do menino resolveu assumir também a filha, que não era biológica, como realmente uma filha dele. Então, os quatro viveram durante muitos anos como uma família muito feliz, porém, alguns anos depois, Amarantino faleceu. E depois, então, aos 40 anos, Saura teve uma gravidez indesejada com um namoradinho dela, o qual ela conhecia desde a infância. E o homem, ele era muito bonito e mulherengo, segundo Saura. Um detalhe é que o pai de Saura não tinha apoiado ela em nenhuma das 3 vezes que ela engravidou. Por ele, ela nem estaria morando em casa junto com eles. O que salvou ela, na verdade, foi a mãe dela, que sempre resolveu acolher ela. E nessa terceira gravidez também o pai dela resolveu ficar muito tempo sem falar com a filha, com Saura no caso. E daí nisso, essa terceira gravidez, ela foi extremamente odiada por Saura, porque ela não esperava que ia acontecer, não foi uma gravidez planejada. Então ela passou a odiar essa filha, ela nem a considerava como filha, na verdade, logo quando ela nasceu, né? Principalmente pelo motivo de que essa menina, ela se parecia muito com o pai, muito mais com o pai do que com ela, e o único homem que ela queria que a filha se parecesse, na verdade, era com seu ex-amor Amarantino, que era o único homem que ela realmente foi apaixonada. Daí, logo após a filha de Saura nascer, ela já estava decidida que não ia ficar com ela ia dar ela pro pai da criança, né? Então ela entregou a criança pro homem cujo ela havia tido a menina, e nisso ela nunca mais quis nem saber da criança e não fez nem questão de reencontrar a filha, e a história termina assim. Então a gente vai agora pro 13º conto e último, que fala sobre a Regina Anastácia. Bom, a família dela, em 1920, se muda para uma cidade do interior, que se chama Rio dos Fundos, e nessa cidade tudo era controlado pela família Antanho, menos num clube que se chamava Antes do Sol se Pôr. Na casa da família Antanho já trabalhavam as 2 tias da Regina, e a mãe da Regina, Saíba, ela fazia pães, bolos, e um dia a família Antanho encomenda, come, né, esses pães, esses bolos, e acaba gostando e oferece, meio que num tom de mandando, a Saíba a trabalhar na padaria da família. A Saíba não aceita, ela cria sua própria padaria, né? Ela abre sua própria padaria. Mas um dia, quando a Regina ela vai entregar um desses pães para a família Antanho, ela vai até a casa, né, para ajudar as tias, fica lá uma tarde. E o Jorge, que é neto da matriarca da família, ele olha para Regina, se interessa, eles acabam começando a conversar, né, a sair. E até aí estava tudo bem, a família Antanho aceitava isso, porque inclusive a Conceição ela deixou isso bem claro no conto, mas esse era um padrão que existia e que era aceito, que é um padrão onde os homens, os moços brancos, ricos, eles se relacionavam com as mulheres negras, pobres, mais vulneráveis, né? É um padrão que vem ali da escravidão, onde os senhores se relacionavam com as escravas. Então até aí estava tudo certo, só que o Jorge se apaixona por ela, pede a Regina em namoro. Aí a família Antanho não aceita, deserda o
o Jorge, e pune o pai da Regina, porque o pai da Regina trabalhava para a família Antônio, então ele sofre algumas represálias também. O Jorge e a Regina viveram juntos pelo resto da vida, tiveram 5 filhos. O Jorge abriu uma farmácia, porque a família Antônio já tinha uma farmácia, então ele tinha experiência, né, na farmácia, então ele abre sua própria farmácia. E no final do conto, a Regina, ela dá a entender o que significa o nome desse clube, né, desse Antes do Sol se pôr. Ela fala a seguinte frase: um dia, logo depois do sol se pôr, ele se foi. Eu espero, sem pressa alguma, a hora do meu poente. Então, nesse caso aqui, o sol se pôr tem a ver com a morte, né, com esse momento de transcendência. Mas também a gente precisa falar sobre uma relação que também tem a ver com a escravidão, que o clube é tipo um quilombo, onde os escravos fugidos, eles se encontram ali, né, para ter mais liberdade, para conversar, para cultuar ali a sua religião. Então, esse clube era realmente um momento, um lugar onde as pessoas elas podiam ter liberdade, né? Onde elas não estavam ali sobre o poder da família Antônio. Então, é muito importante a gente fazer essa relação da questão da escravidão e dos quilombos. É isso. Obrigada pela atenção. Tchau!